muitas das vezes nós como cristãos, nós não levamos a sério o pecado da gula, sabe? Nós olhamos para todo tipo de pecado, mas quando se trata da nossa boca, a gente não bebe, a gente não fuma, mas a gente peca comendo demais. E teve uma vez que uma pessoa muito especial pra mim chegou e disse: olha, eu não entendo, porque eu sou dizimista e eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu cheguei e disse: minha senhora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você passou toda a sua vida plantando coisas ruins na sua saúde, quando chega o final da sua vida, quando chega o período em que você tá mais avançado de idade, né? É natural que o teu corpo, ele sofra as consequências daquilo que você plantou lá atrás, que você passou a tua vida toda comendo doce, besteira, comia muito óleo, muita gordura, comia muitas coisas que no final das contas ia dar colesterol alto, glicemia alta, pressão alta. Ou seja, foram coisas que foram construídas, doenças que foram construídas ao decorrer da tua vida. É igual uma doença hereditária que vai passando de pai para filho. Eu estou propensa a ter diabetes, eu estou propensa a ter pressão alta, eu estou propensa a ter tipos de doença que minha família tem, minhas tias têm, minha mãe tem, minha avó tem. Só que existem gatilhos que eu não posso apertar. Porque se eu apertar esses gatilhos, naturalmente, geneticamente, isso vai ser acionado na minha vida também. Porque eu já tenho essa predisposição. Por isso que quando você chega no médico, o médico pergunta se tem histórico de tal doença na sua família. Exatamente, porque se teu parente tem, naturalmente tu pode desenvolver também. Tu já tem uma predisposição maior também. E aí que o Espírito Santo foi trabalhando comigo nos jejuns. Eu tenho um negócio comigo, se for pra me fazer uma dieta de passar tanto tempo sem comer um doce, tipo, passar um mês sem comer doce, eu não consigo. Eu não consigo fazer uma dieta. Porém, se eu pegar essa mesma dieta de não comer doce por um mês e apresentar a Deus como um propósito, eu consigo. Porque eu penso, se eu quebrar isso aqui, eu vou estar quebrando um voto que eu fiz com Deus. Então essa acabou sendo uma estratégia que o Espírito Santo me ajudou a desenvolver no decorrer, né, dos anos. E ele foi me pedindo: Raquel, eu quero que você faça um jejum de doce. Você tá muito descontrolada no açúcar. E nos primeiros dias a gente sofre. E existem estudos que apontam que o açúcar é mais viciante que muitas das vezes uma droga. Você tem noção do que é isso? E aí ele pediu o açúcar. Aí eu parei de comer tudo que era sobremesa. Aí daqui a pouco ele me pede a massa. Eu quero que você faça um jejum tirando a massa. Parei de comer as besteiras, pizza, macarrão, sanduíche. Tudo que envolve esse tipo de glúten, né? A massa em si. Aí daqui a pouco ele diz: eu quero refrigerante. Entreguei o refrigerante. Só que isso, nada de vez. É por meses. Tipo, 3 meses sem comer. E é difícil. Se eu disser que é fácil, não é. Mas isso é uma forma de nós, como cristãos, enfraquecer a nossa carne, né? É uma espécie de jejum, onde a gente enfraquece a nossa carne. E também é uma forma de a gente cuidar do nosso corpo. Fortalece o espiritual e ainda temos o ganho no benefício da nossa saúde, a conservação da nossa própria saúde. Porque essas comidas que são muito gordurosas, muito doce, muito palatável, são comidas que estão aí para tirar o nosso paladar saudável. Quando a gente come algo que é muito explosão de sabores e a gente volta para uma salada, a gente vê que a salada não é tão gostosa. Mas se a gente passa um dia sem comer e a gente vai comer nosso arroz, nosso feijão, nossa salada, a gente vê o quanto aquilo ali é prazeroso. Percebe? E com o passar do tempo isso foi sendo tirado, gente, por conta das variadas opções de fast foods, de muitas opções de comidas diferentes, fácil, né, também. E se você observar, quando você vai na natureza, você nunca vai encontrar gordura e açúcar no mesmo local. Por exemplo, você olha pro abacate, você vai ver
a gordura, mas você não vai ver o açúcar. Se você pega uma manga, você vai ver o açúcar, mas não vai ter gordura. Percebe? Ou seja, a natureza é o reflexo perfeito, é o quadro perfeito do que Deus formou a gente para ser, a forma como Ele criou a gente para se alimentar. Só que a gente vai se perdendo no decorrer do caminho. E não é somente nos pecados de mentira, roubo, prostituição. Não somente, mas muitas das vezes, como cristãos, nós temos compulsão alimentar, que também é um pecado. Afinal, o pecado em si é a rebelião contra Deus. Então, tudo que nos afasta de Deus acaba sendo pecado. Aí talvez você diga, mas eu tô comendo, não tô pecando contra Deus. Eu continuo amando Ele do mesmo jeito, mas o ponto é, muitas das vezes você tá comendo as suas emoções, né? Você tá comendo porque algo te fez mal, você tá triste. Esse talvez deveria ser um momento em que você deveria se dobrar de joelho diante de Deus. E você ali iria se derramar diante dele. Você percebe que os outros vícios também funcionam da mesma forma. Por exemplo, eu pego e vou para o uso do cigarro ou para a bebida. E eu vou me aliviar ali, sabe? Eu vou encontrar um refúgio ali, um subterfúgio, né? A comida, ela acaba sendo do mesmo jeito. Acaba sendo um subterfúgio pra gente. E se a gente não tomar cuidado, acaba se tornando um ídolo no nosso coração. Porque a gente acaba se entregando mais a esses prazeres do que propriamente pro prazer de se deleitar na presença de Deus. Muitas das vezes o que você precisa não é do alimento em si para receber um conforto, mas de abrir a boca, rasgar o verbo diante de Deus. Então, assim, se você vê que você tem pecado com a sua boca, se você vê que você é um cristão, que você não jejua, sabe? Tem cristão que passa de semanas sem jejuar, de mês sem jejuar. Esse é um cristão fraco, porque assim, o jejum, ele não somente serve para fazer com que a gente receba as respostas de Deus, do direcionamento para nossa vida, mas ele também serve para nos santificar, pois nós estamos mais sensíveis à voz de Deus, né, mais santos, e por consequência nós estamos mais resistentes ao pecado. Como que a gente vai permanecer de pé como cristão por mais tempo sem o jejum? Se o jejum é o que de fato ajuda a gente a abrir mão da nossa carne, a começar pela boca. Porque tu pensa, se tu não controla uma vontade que tu tem de ir lá e comer um chocolate, tu vai controlar o quê? Se tu não controla tua boca, tu vai controlar o quê? Então, às vezes, você quer vencer um pecado da masturbação, por exemplo, pornografia. Às vezes, você quer vencer um pecado maior, só que você não consegue vencer nem aquilo que entra na tua boca. Tu és escravo dos teus desejos. Para pra observar. Para pra observar. Próxima vez que você tiver vontade de comer algo, e o Espírito Santo te disser, não come isso, me oferte isso por esse tempo, sacrifique a mim isso por esse tempo, por um tempo, e você não conseguir, você está sendo mais escravo, servo dos seus próprios prazeres do que de Deus. Porque você está muito suscetível àquilo que a tua carne pede. Sempre tenha em mente, se eu não consigo vencer o que entra na minha boca, o que é que eu vou vencer? Se eu não consigo controlar o que vai para dentro de mim, como é que eu vou controlar o que sai de dentro de mim? Como é que eu vou controlar as minhas ações? E eu acho que a partir do momento que você vencer isso, que você vai começar a aprender a vencer esse vício do quero comer isso, quero isso, quero isso, quero isso. Eu preciso comer isso. A partir do momento que você vencer isso, você vai conseguir vencer também os outros pecados. Não que diante de Deus existe pecadinho e pecadão. Mas se a gente pudesse pôr uma escala, um chocolatinho que a gente come desenfreadamente é um pecadinho diante de Deus. E se a gente não vencer esse pecadinho, a gente também dá conta de vencer pecados maiores. E olha que não vem pra gente tentação maior que a nossa capacidade de suportar.
tudo que nos vem, seja em relação a provação, dificuldade, deserto, ou até mesmo tentações, pecados. Deus, ele não é injusto ao ponto de permitir que venha sobre a nossa vida algo que nós não temos força, que é além das nossas forças. Então, assim, tudo devemos render nossos desejos, nossas cobiças, nossos sonhos, nossas afeições, nossas fraquezas. Tudo devemos render a Deus.